parou. Então, na semana passada, eu tinha deixado esse exercício aí com 3 combinações solicitadas, né? A primeira é que está destacada aqui, uma combinação 3-2-2, portanto, você tem 3 vagas, né? 3 caixinhas, e quer encaixar 2 bolinhas aí, 2 bolinhas idênticas. Quantas maneiras, né? Quantas combinações diferentes umas das outras você consegue formar. E durante a aula a gente montou as combinações possíveis e concluiu que eram 3 combinações, né? Então você vê que em cada uma as bolinhas estão numa configuração diferente nesse conjunto de caixinhas aí. Eu não sei se alguém abriu o vídeo ou algo do tipo, se puder fechar, melhora, tá? Porque bagunça aqui a minha tela e pode, assim como o meu vídeo travou a conexão, né, de vocês, pode travar também. Obrigado. Perfeito. Essa aqui a gente fez. Aí tinha outras duas, a de baixo aqui, a combinação 4-2-2, né? Então tem 4 vagas e eu quero combinar essas vagas 2-2, né? Com 2 bolinhas rosa. Alguém fez esse aí? Então, tinha essa e tinha mais uma, né? Então, a 4-2-2, vocês conseguiram fazer? Quem tentou? Quantas combinações deu? Aqui deu 3, ó. Deu 3 de novo, 4, 5. Como é que é? Então, a Vitória, Jaine, Guilherme, Patrícia, uma galera aí, Larissa, chegaram a 6 combinações diferentes. Muito obrigado. Tem bastante gente respondendo, né? Exatamente, eu cheguei em 6 também, ó. São 6. Tá? Então, vamos deixar aqui as 6. Novamente, eu não vou ficar me interessando aqui hoje com cada uma delas, sabe? Aqui, a primeira e mais óbvia, né? Eu coloquei as 2 bolinhas nas 2 primeiras vagas, e aí eu fui, se você percebeu, eu fui alternando a posição da segunda bolinha, e depois, quando ela chegou lá no final, eu comecei a alternar a posição da primeira bolinha, e depois, na última, eu coloquei elas na posição central. O que interessa realmente pra gente aqui é que são 6 combinações possíveis. Às vezes você faz e consegue chegar em 5 e não percebe uma delas que faltou. Ou às vezes você faz e chega em 7 ou 8 e não percebe que acabou repetindo alguma outra que você fez lá no começo. Então, o total de combinações inéditas são 6. A maioria das pessoas que respondeu aqui obteve 6. Fico bastante contente. Obrigado. E o que importa pra gente, de fato, são esses números aqui, ó. A quantidade, não a qualidade. A qualidade seria a descrição específica, né? Não, a primeira bolinha na primeira caixa, a segunda bolinha na terceira caixa. Não, isso não interessa pra gente. Tá? É a quantidade que nos interessa. Então, com um pouquinho de esforço, você consegue chegar aí sem ter muito problema. E a última tarefa que eu tinha deixado era justamente essa que está aqui embaixo. A combinação 5-3-3, né? Portanto, você tem aqui, ó, uma caixinha com 5 vagas e quer encaixar 3 bolinhas aí, 3 bolinhas idênticas. Tá bom? Então, eu fiz a primeira, né, a primeira e mais óbvia das combinações possíveis, né? Que é ocupar cada vaga com uma bolinha. E, obviamente, tem outras possibilidades aí, outras combinações. E vocês chegaram, quem tentou fazer essa 5-3-3, chegou em qual número, né? Qual a quantidade de combinações diferentes, né? Então, eu tenho aqui 8, 7, 10. São os resultados que eu tenho. Legal. Né? Então, teve gente que chegou em 7, tem gente que chegou em 8, tem gente que chegou em 10. Legal. Você vê que todos são números maiores que o 6 aqui, né? Perfeito. O maior número de combinações possível, né? O total de combinações possível para 5-3-3 são 10, tá? São 10, exatamente. 10. Aqui eu coloquei as 10, ó. Então tá, a primeira está lá na primeira linha, as outras 9 estão aí embaixo. Tá? São todas uma diferente das outras. Você pode comparar tranquilamente, e aí você pode novamente perceber, entre aspas, a técnica que eu usei para ir formando, né? Fui deslocando a bolinha da direita para a direita, e depois que ela chegou lá na ponta, eu fui deslocando as que estavam para a esquerda para chegar. E depois dá aquela sambada para a região central e tal. Não tem muita técnica para fazer isso, na verdade. Você tem que estar de olho bem aberto para não ficar repetindo coisa que você já fez. E, ao mesmo tempo, mais esperto ainda para ver se não existe alguma outra configuração que seja possível que você não tenha abordado ainda. Mas, no total, a gente obtém 10 combinações. Tá? 10 combinações diferentes umas das outras. Não dá 11. Uma 11ª já seria repetição de alguma dessas que a gente já tem aí. Então, o total, né, o número máximo de combinações
é 10. Tá vendo? Então, era isso, né? Eu tinha deixado um desafio. Isso, eu peguei até da aula passada isso aqui. Copiei aqui e colei. O desafio era encontrar uma fórmula geral que nos fornecesse para a gente um número de combinações, ou seja, uma fórmula para a qual você diz para a fórmula, tem um total de 5 vagas e quero combinar elas 3 a 3. Aí você opera com os números, né, faz o processo ali aritmético e tal, executa a fórmula e ela te fornece o número final, seria 10 aqui nesse caso. Nas anteriores, né, a combinação 4, 2 a 2, eu forneço novamente o total, 4 vagas, 2 a 2, e a fórmula vai me dar 6. Alguém tentou? Pensou a respeito disso? Né? Aqui, a fórmula. A partir daí, tá em branco, né? Não tem mais nada escrito aqui. Então, é claro, antes da gente discutir esse assunto de combinações, o Gabriel não tem nenhuma repetida não, tá? Você está falando que parece que tem uma repetida aí, mas pode até ser que tenha, mas eu conferi com tanta atenção, pode ser que... Acho que não tem não, não tem. Aqui não, depois você vê mais com calma no PDF que eu vou mandar para vocês, tá? E até porque a gente vai gerar a fórmula aqui e vai ver que ela resulta em 10, tá? Para aquele caso. Então, antes da gente discutir o assunto de combinações, ainda na semana passada, na aula da semana passada, eu discuti com vocês o conceito de fatorial. E uma coisa veio depois da outra, e é lógico, né? Pode ser que você não tenha encontrado uma relação específica, mas é lógico que a combinação estatística, né, ela faz uso do conceito de fatorial de um número, né? O fatorial de alguns números aí. Então, a expressão que a gente tem para combinação, né, é assim, ó, tá? nx, n,x. Deixa eu escrever ela aqui. E aí eu discuto com vocês cada termo, tá? Então é o n fatorial dividido por x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. Tá bom? Então essa é a expressão que vai te dar o número de combinações possíveis para um dado contexto, né? Então o C grande aí é de combinação, n e x são números, né? Aqui de forma genérica, mas para cada caso você tem as especificações, né, dos valores de n e de x. Então, o n para a gente é o número total, tá? Total de possibilidades. No nosso caso aqui, a quantidade de vagas que a gente tem, né? Possibilidades. O x é justamente a quantidade que a gente quer combinar, né? A quantidade a ser combinada. Então, no nosso caso aqui seria, né, nessa discussão que a gente tem feito, a quantidade de bolinhas que a gente tem, né? 2 a 2 ali dentro daquele contexto, 3 a 3, dependendo do exemplo que a gente fez aí. Tá? Então, a gente lê, né? Vou escrever assim, lemos essa expressão como sendo a combinação de n, né? Como? Vamos deixar assim, a combinação de n, vou colocar entre aspas o n aí, x a x. Tá? Então, de novo, é uma expressão genérica, né? E para os casos que a gente fez, por exemplo, vamos calcular, né, justamente todos os casos que a gente já fez. Aqui o primeiro caso, ó, a combinação é n, perdão, n não, é 3, 2 a 2, né? Então o nosso n vale 3 e o x vale 2. Então é com eles que a gente vai fazer, né? Aplicar essa formulinha para ver se ela está funcionando aí junto com os resultados que a gente já obteve, né? Então, vamos escrever assim, ó, confirmando os resultados anteriores. O primeiro, né, a primeira combinação
seria justamente aquela caixinha que tinha 3 vagas e a gente combinava ela 2 a 2. Tá? Então, aplicando a formulinha que a gente tem aqui, ó, substituindo onde tem n por 3 e onde tem x por 2, a gente vai montar a expressão rapidamente aqui, né? N fatorial é o nosso 3 fatorial dividido por x fatorial, que é o nosso... Saiu da tela, né? Aqui. 2 fatorial nesse caso, que multiplica n, 3, menos x, 2 fatorial. Tá? Então, o resultado aí, fatorial. Então, basta a gente resolver essa expressão. Dá para melhorar um pouquinho? Dá para melhorar um pouquinho. Se você quiser melhorar, dá para resolver aquele parênteses do denominador. Tá? Então, fica 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 1 fatorial. Bom? Maravilha, Vitória. Agora que eu vi seu comentário aqui, que você refez aí, conseguiu 10 lá no último exemplo. Perfeito. Ora, agora, moçada, é calculadora. Né? Calculadora. Semana passada a gente já viu como trabalhar com, né, a função fatorial na calculadora. Então, hoje, o que a gente vai fazer um passo adiante é justamente expressões, né, cálculo aí de multiplicações, divisão com o fatorial. Mas executar o fatorial você já sabe, né? Então, aí vai depender se você está usando uma calculadora científica ou a financeira. Mas ambas têm a função fatorial, você consegue calcular. Essas pequenininhas assim, com valores baixos de fatorial, dá para fazer na mão, né? Nem precisa de calculadora. De todo modo, vamos usar a calculadora. Eu vou puxar aqui a minha, que eu tenho na tela, para fazer rapidamente. Quem quiser fazer junto comigo, até antes, né? Para me ajudar, para dizer quanto é que deu, a gente confere, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 fatorial. Fica pequenininho aí embaixo, né? Dividido. Aí eu vou abrir parênteses aqui, porque ela é científica, né? Você pode escrever linear, assim. 2 fatorial, né? Vezes 1 fatorial. E vou fechar parênteses. A expressão está escrita, o valor está grande ali em cima, né? É justamente 3. Tá bom? 3 é o resultado final. Então, eu vou tirar um pouquinho isso aqui, né? E vamos discutir, vamos interpretar essas coisas. Eu vou passar um macete tanto para a científica quanto para HP, tá? Para financeira. Eu só queria mostrar antes para vocês que esse número 3 aqui é o resultado da combinação de 3, 2 a 2. E se você voltar lá em cima, a combinação, não é isso? 3, 2 a 2, dá exatamente 3 mesmo. Então a fórmula reproduziu, tá? Essas são algumas coisas. Alguém me perguntou aí, William, de onde que eu tirei esse 3 menos 2 aqui, ó? Esse 3 menos 2, William, é isso aqui, ó. Meu n, nessa expressão, se você olhar, meu n aqui vale 3 e meu x vale 2. Então, quando eu faço n menos x, é 3 menos 2. Tá bom? Então, algebricamente, é isso aí, não tem segredo nenhum. Agora, vamos para as calculadoras. Quem não tiver confiante ainda, eu vou passar um macete nas duas, tá? Deixa eu puxar aqui e a gente faz tanto na científica quanto na financeira. O detalhe é que a científica, eu, por exemplo, uso uma, não essa que está na tela aqui, né? Eu uso uma Cássio, simplesinha, né? Científica, FX82. Então, na minha, eu faria assim, ó, 3. O fatorial, eu tenho que apertar o Shift, tá bom? E a teclinha x elevado a menos 1. Justamente porque o Shift, ele troca, né? A função. Em cima da teclinha x a menos 1 está o x fatorial lá, em amarelo, né? E o Shift na minha calculadora é a tecla amarela, então eu tenho que ativar a segunda função para eu pegar o fatorial, que é a segunda função da tecla x a menos 1. Então isso aqui me dá 3 fatorial. Na sequência, divido, abro parênteses, 2 fatorial, que é a mesma coisa aqui, né? Shift, x a menos 1, bom, vezes 1 fatorial. Né? Então, 1, shift, x a menos 1. E fecho parênteses, claro, aperto igual, ele já vai me dar o resultado final, vai dar 3. Bom, isso na científica. Na maioria das científicas é assim.
Em algumas, no meu caso, na minha aqui, por exemplo, nessa da tela, eu tenho a função fatorial bem em cima aqui, ó, no canto superior esquerdo, embaixo da setinha para cima, já tem o fatorial. Então não precisa apertar Shift, tá certo? Mas a maioria das calculadoras físicas, né, de plástico aí, de circuito mesmo, a gente precisa. Ou segunda função, alguma coisa assim, mas aí você conhece a sua calculadora melhor do que eu. E no caso aqui, para a gente fechar, da calculadora financeira, né, na HP, vou colocar na HP12C, que é a que eu tenho também, que eu uso nas aulas aqui. Em HP12C você vai fazer o quê? 3 fatorial é simplesmente o seguinte, ó, 3G3. Tá? Quando você tecla o G, que é a teclinha azul, e o 3, você vai ver que em azul, ali embaixo do 3, está o N fatorial. Né? É o valor do fatorial. Então é 3 fatorial isso aqui. Dividido, então você põe lá. Não precisa nem dividir, na verdade, você põe 1. Eu quero dividir por 2 fatorial, então você põe 2G3. Então aqui eu tenho 2 fatorial. E clico em dividir. Então dividir por 2 fatorial, e depois eu divido por 1 fatorial. Então você põe 1 fatorial, que é 1G3, e divido novamente. Tá? Sempre que você tem no seu quociente uma multiplicação no denominador aqui, ó, você pode tranquilamente dividir por 1 e depois o resultado que der, né, isso aqui, divide pelo outro que sobrou. Foi isso que eu fiz. Então na financeira até a ordem é mais curtinha, rapidinho você faz. Acho que é mais rápido nesse caso, nesse exemplo, do que a científica. Olha, a Amanda comentou que fez no caso dela sem o parênteses, né, aqui na científica dela, e deu certo. Maravilha, maravilha. Eu costumo colocar por segurança, tá, Amanda? Algumas calculadoras, por exemplo, a calculadora do computador, aí se você abrir o aplicativo do celular, do computador, e for fazer e não puser o parênteses, vai dar outro valor. Tá? De todo modo, fiquem à vontade. Tá aqui, eu gostaria de destacar aqui, 3, 2 a 2, deu 3. Tinha outras duas combinações que eu pedi para vocês, né, fazerem, a gente discutiu elas hoje, era 4, 2 a 2, tá bom? E a 5, 3 a 3. Então vamos fazer aqui a 4, 2 a 2. Tem o pessoal que comentou aqui, a Tâmara, a Vitória, que fizeram na HP e funcionou certinho. Vocês vão fazer de novo agora com a 4, 2 a 2, tá? Então eu já vou aplicar sempre essa formulinha aqui. Vou aplicar ela aqui. Vai ficar n fatorial, 4 fatorial, dividido por x fatorial, que é o 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Pode simplificar, né, esse denominador aí. 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 também dá 2 fatorial. Então eu vou montar, aí vocês fazem a conta para a gente confirmar. A outra era, a última combinação que a gente fez hoje era 5, 3 a 3. Essa maiorzinha, né, que a gente fez hoje. Então se a gente for fazer aqui a fórmula, é n fatorial, o grande fatorial, dividido pelo x fatorial, que multiplica a diferença do grande menos o pequeno fatorial. Isso aqui vai dar para a gente 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3, 2 fatorial. Bom? Então, vamos conferir o resultado aqui dessa. Alguém fez 4, 2 a 2? Tem que resolver essa continha na calculadora. Dá para fazer na mão, tá? De novo, esses números pequenos assim, você consegue fazer ou na calculadora ou na mão. Isso, primeiro deu 6, já estou mandando aqui. Vou fazer na minha aqui, ó, 4 fatorial dividido. Vou abrir parênteses, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Fecha parênteses, 6. Perfeito. 6. E a outra aí deu quanto? Alguém fez? Já tem bastante gente mandando. Deixa eu fazer então aqui que eu não sei. Vamos lá. 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, fecha parênteses, 10. 10. Show? Esses números são familiares para vocês? 4, 2 a 2 deu 6. E o 5, 3 a 3 deu 10. Né? Se a gente parar para relembrar um pouquinho, são exatamente os números que a gente obteve lá em cima, né? Lá em cima, 3, 6 e 10, né? São os números que a gente obteve aqui, ó. 3, 6 e 10. Então você vê que essa fórmula realmente funciona. E não funciona só para esses três, funciona para qualquer número de combinação que você queira realizar. Tá bom?
Então, algum comentário aqui, Wagner? Então sempre vai ser o maior número, vírgula, menor número? Isso, a combinação é sempre aqui na total, né? Pela quantidade que você quer combinar, né? Número de combinações, número de, perdão, de elementos que vão ser permutados ali naquelas combinações, tá? Então, é exatamente isso. Foi o que eu tentei descrever aqui na formulinha, tá? Se você parar para depois olhar com um pouquinho mais de calma, né? O N é sempre um número grande, o total de possibilidades, e o X é o menorzinho, que é a quantidade que você quer combinar. Tá bom? Amanda, na HP, A4, 2A2 deu 1. Não, não dá não. Dá 6. Dá 6. Pode fazer aí. 4G3, 2G3, divide, 2G3, divide. Vai dar 6. Tá? Aí você me avisa aí. Bom, não sei se mais alguém abriu a câmera de novo. Minha tela bagunçou um pouco aqui, não estou vendo o chat. Mais uma vez, se puder desligar, ótimo, obrigado. Isso. Tá, então parece que o pessoal com a financeira está tendo um pouquinho mais de problema, apesar de ser mais simples na hora de inserir ali, ó. Esse 3 aqui, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Quando você tecla G e tecla 3, deixa eu ver se eu abro aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem uma financeira aqui. Então, se eu quero fazer 3 fatorial, né, eu faço 3, 2 fatorial, que seja qualquer coisa. 3G, esse G aqui, ó, ele ativa as funções azuis, tá certo? E o próximo 3, na verdade, como eu já cliquei no G, é para ativar o fatorial. Ele vai calcular o fatorial de 3. Aí, 6, tá? Aí você faz 2 fatorial, 2G3 e divide. Tá aí, por exemplo. Tá? Agora eu não lembro qual era a sequência lá da outra, mas a gente tinha por aí. Então esse G3 aí, na verdade, é para aplicar o fatorial, tá? Não é necessariamente, não é o número 3, aqui é para você realmente calcular o fatorial de 4, calcular o fatorial de 2 e calcular o fatorial de 2 de novo. Bom? Então vou fazer essa aqui aqui, ó, na HP, tá? Torcer para lembrar de cabeça, vai ficar 5G3, tá? 3G3, então 5 fatorial, 3 fatorial, divide, 2 fatorial e divide. Então é 5, 3 e 2. Vamos tentar ver de novo se a gente consegue fazer. Então, limpa, 5 fatorial, 5G3, 3 fatorial, divide, e 2 fatorial, divide. 10. Tá vendo aí, né? Deu. E a outra daria 6 também se eu tivesse feito com os números certos. Mas eu não esqueci. Funciona. Muito bem. Isso. Aí tem gente comentando aqui que tem mais de uma maneira de ser e tal. Tem, né, na calculadora, na mão também, né, dá para você fazer e fazer de mais de uma maneira. Contanto que você respeite as operações, a ordem das operações, a hierarquia das operações, pode fazer da forma como vocês acharem mais conveniente, tá? Eu passo essa aí que eu acho que eu acho mais simples, né? É o jeito que eu faço. Bom, beleza? Então, vocês fiquem à vontade aí, tá? E pela última vez, tá? O G3, quando você fala G3 na calculadora financeira é para ativar o fatorial, tá? Então, no fim das contas, ele está fazendo 5 fatorial. Aqui eu vou ter o 3 fatorial. E assim por diante. Bom, William, a combinação que você mandou aqui no comentário, não. Ela funcionou, essa combinação que você fez aí de divisões, para esse caso específico, mas não vai funcionar para os demais. Tanto é que eu vou propor para vocês, né, acostumarem um pouquinho mais com a calculadora, um exercício bem rapidinho. Assim cada um usa a sua calculadora, tira as dúvidas. Eu vou botar aqui para vocês fazerem algumas combinações, né? Por exemplo, uma pequenininha assim, ó, 5, 2 a 2, a gente fez a 5, 3 a 3.
calcula também 10, 2 a 2, calcula 17, 9 a 9, né, uma maiorzinha, e uma outra um pouquinho maior também, 20, 4 a 4. Bom, então vou deixar um minutinho para vocês trabalharem na calculadora de vocês, né? Vou fazer aqui também, vou anotando os resultados, e aí vocês veem se chegou ou não, e depois a gente escolhe um para fazer juntos, né, na calculadora, separadamente, mas monta a formulinha no seu caso aí, resolve a formulinha e põe na calculadora que vai funcionar, tá? Ah, tá, bom, a formulinha, né, deixa eu deixar a formulinha aqui para vocês, né, a fórmula geral, n fatorial dividido por x fatorial que multiplica n menos x fatorial. Bom, agora, para cada caso aí, você vai ter o n e o x com um valor diferente. É só calcular, tá bom? Tá, Ian está perguntando, a calculadora financeira para limpar, você aperta a tecla CLX, CLX, tá? Que é clear, clear variável x, CLX. Tá? Fiz aqui, deu 10. Tá na tela, Tamara. Tá na tela. Acabei de anotar os resultados em rosa, tá? Vamos conferir já já. Muito bem. Fizeram? Como é que estamos aí? Ah, não testamos a enquete hoje, né? Vamos testar ela aqui. Quem já fez aí? Sim ou não? Vou deixar 15 segundos no ar a enquete para a gente ver como é que tá e confere alguns. Ótimo. Vou encerrar a enquete para confirmar aqui com vocês. A maioria já fez. Não tem problema, quem está fazendo ainda pode conferir, tem tempo. 60-40, né? Joia. Deixa eu fechar aqui a enquete para mim e vamos discutir juntos. Acho que esses dois primeiros aí, eles estão muito próximos, né? Pelo menos em termos numéricos, assim, do que a gente acabou fazendo nos 3 anteriores que a gente já trabalhou. Então, eu até pularia, mas é rapidinho de montar, dá pra gente montar juntos aqui, enquanto o pessoal tá terminando de resolver o deles lá, né? Quem não terminou ainda.
para a gente conferir, tá? Então, o 5, 2 a 2, o n vale 5 e o x vale 2. Vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Isso nada mais é do que 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Se fizer na calculadora, vai dar 10, né? Vamos fazer aqui. Por acaso tem um 10 na tela aqui. 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Deu 10. Maravilha, bateu com o resultado rosa que está ali em cima. Tá? Então, deixa eu anotar aqui, deu 10. Ótimo. Bom. Na HP, não tem nenhuma diferença, não tem resultado. Alguém perguntou aqui se precisa habilitar alguma coisa. Não precisa habilitar nada, não. A memória tem que estar limpa, normal, né? Começa apertando o CLX, lá, o Clear X, e faz normal. A gente continua aqui na sequência. Eu vou fazer uma na HP também, tá? C10, 2. Vamos fazer essa na HP. Montando, vai ficar n fatorial, é o grande, né? Dividido por 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2 fatorial. Isso é a mesma coisa que 10 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial. Tá? Ali em cima está escrito 45, né? 10, 2, 8. Vamos lá, então. 10, 2, 8. Eu vou fazer na HP agora, tá? Então, vou limpar, ó, Clear X. 10 fatorial. 10G3. Esse é o 10 fatorial. Dividido por 2 fatorial, então é 2 fatorial. 2G3. Divide. E dividido por 8 fatorial também. Então, 8G3 divide. Tá aí, ó, 45. O resultado da aplicação, tá? Então, deu aí 45. Na científica, claro, é a mesma etapa mesma sequência que eu executei aqui na minha aqui. Olha aí, quem está me perguntando por que tem que colocar o G3 ainda, eu prometi que era a última vez que eu falava, mas era a penúltima. Agora vai ser a última, hein? Vou fazer na tela aqui, ó, pelo amor de Deus, hein? Olha aqui, ó, quero tirar o fatorial de 7, tá? Então, vou 7. Onde que está o fatorial aqui, ó? Olha para a tecla 3 lá, tá olhando para a tecla 3? Embaixo da tecla 3, em azulzinho, na cor azul, tá N fatorial. Para a gente conseguir acessar esse fatorial aí, a gente precisa clicar na tecla azul, que é o G, tá? G. Cliquei. Agora, se eu clicar lá na tecla 3, ele vai entender que não é 3, mas sim é o fatorial. Então, se clicar lá, o fatorial tá aí, calculou. O fatorial de 7 é 5040, tá? Então, por isso que a gente faz o G3, tá? Para ativar a função fatorial. Beleza? Prosseguindo, 17,9 a 9. Isso, é tipo shift, exatamente, Laura. Ele faz a função do shift na calculadora científica, né? Na financeira. 17,9 a 9. 17 fatorial, dividido por 9 fatorial, que multiplica 17 menos 9 fatorial, né? Então, isso vai ficar 17 fatorial, dividido por 9 fatorial, que multiplica 8 fatorial. Novamente, vai ter que puxar a calculadora aí, seja ela científica, financeira, do aplicativo, do computador, e fazer a conta. Aí já é mais, né, complicado fazer na mão. Todas as anteriores daria para você resolver tranquilamente na mão, assim, sem usar a calculadora. Essas aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais brava, ó, os números, o tamanho do número, né? Dividido por 9 fatorial vezes 8 fatorial. Tá aí. 24.310 é o resultado que a gente está chegando aqui. Beleza, Wellington? Tranquilos aí? O parênteses é sempre muito bem-vindo, viu, Amanda, pessoal, que às vezes funciona assim, mas, né,
Como é calculadora, é bom você falar com a calculadora, eu quero fazer isso aqui, esse pacote, dividido por esse outro pacote aqui. Aí você põe os pacotes dentro do parênteses, que ela vai entender bem melhor. Tá bom? 24.310. E aí a gente parte para o último. Aí o último a gente faz na financeira mais uma vez, para dar essa alternada. Hein? A única coisa ruim é que a financeira eu não consigo colocar. Eu até consigo colocar ela aqui, assim, para guardar depois. Mas ela fica tão pequenininha que não dá nem para enxergar direito. Então, por isso que eu não usei mais ela durante o curso. E também porque ela dá umas falhadas, ela fecha. O aplicativo dela é meio instável, assim, do nada ela pega e pum, fecha. Bom, para acabar, 24/4. E a gente encerra essa primeira etapa aqui do cálculo de combinações, tá? Então vai ficar 20 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 20 menos 4 fatorial. Isso é 20 fatorial, é isso? Dividido por 4 fatorial, que multiplica 16 fatorial. Aqui, né, nessa aqui que eu acho que o pessoal da financeira encontrou problema, né? Número quebrado. Então, na verdade, aí é um problema de aproximação da própria calculadora financeira. Ela não está acostumada a trabalhar com números tão grandes, né? São muito grandes, mas não tem problema nenhum. Vamos fazer 24 e 16. Vamos fazer aqui, né? Então, vou começar limpando. 20 fatorial, G3. Ó, é 2,4 elevado a 18. Um número, né? Já falamos, a passada 500, né? Um número muito grande. Então, 20, e agora em 4 e 16. Vou voltar lá. Então, 4 fatorial dividido de novo. 48, 40, é normal, né? É vírgula, na verdade, o inglês, né? É 1845. Fica 4, o separador de milhar dele aí, a vírgula. Dá para trocar isso também na financeira. Aqui na minha eu não consigo porque ela não desliga, né? Mas se você desligar e na hora que for ligar on, no on, você clicar, ligar ele junto com a tecla F, ele troca. Ele usa o ponto para milhar e a vírgula para decimal. 48, 45. Então, é isso, né? Bateu. 48, 45. Opa, jovens. Vocês estão me ouvindo aí? Agora que eu vi os comentários. Vamos lá. Estão me ouvindo aí? Normal? A tela está aparecendo para vocês? Deixa eu fazer risquinho na tela. Tudo bem que eu falei? Aquele aplicativo lá é mau, cara. Ele é complicado. Acho que ele está consumindo aqui a nossa conexão. Depois eu vou fechar ele. Perfeito. Então é 4.845. Tá? Beleza? 4.845. Exatamente. Tá? E aí, a sequência que eu fiz lá na HP, né? HP pela última vez aqui do. Não vou fazer mais lá, né? Eu vou dar sequência aqui. 20 fatorial é 20 G3. 4 fatorial é 4 G3. Divido um pelo outro. E divido pelo 16 fatorial também. Então, faço 16 fatorial. E divido. Exatamente essa sequência que eu fiz na HP 12C. Tá joia? E aí tem gente perguntando, Pedro, né? Acho que mais alguém perguntou aí, por que tem que dividir e não multiplicar? Porque, na verdade, esse 4 e esse 16, isso funciona tanto na científica quanto na financeira, tá? Como a gente não tem parênteses na financeira, então a forma mais prática de fazer isso aqui é pegar um número, dividir por 20 por 4, vai dar um resultado. Esse resultado que deu aqui, você divide ele por 16. Isso é natural, né? Matemática permite você fazer isso tranquilamente, né? Então você poderia ter, por exemplo, assim, ó, ver se funciona para vocês. Fazer com dois números, sem fatorial, né? Olha aqui. Tá bom? Quem quiser usar multiplicação, pode usar, tá? Eu só estou usando a propriedade da matemática elementar, básica. Tá joia?
Você pode fazer o produto aqui embaixo, como é óbvio, você pode fazer o produto, vai ficar 40 dividido por 20. Aqui vai te dar 2. Uma outra maneira de você fazer isso seria fazer o 40 dividido por 4, dá 10. E ainda dividir por 5 depois. Ficou sobrando a divisão por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Tá? Novamente, como na HP lá não tem essa função de abrir e fechar parênteses, dá para multiplicar por fora? Dá. Eu não sinto confiança. Quando eu faço com um monte de número, sem operação ainda, eu não sinto confiança. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Mas, de novo, não é o único jeito possível. Tem outras maneiras, se você se sente mais confortável e consegue fazer a multiplicação do 4 fatorial, 16 fatorial, e depois, né, botar eles, enfiar eles no denominador, funciona também. Não tem erro. Não tem erro, tá? Então, sumiu 2 aqui. Eu só estou mostrando para vocês que tem duas maneiras de fazer a divisão, pelo menos, né? Ambas dão o mesmo resultado. E essa é a segunda técnica que eu estou utilizando aqui na HP. Tá bom? Muito bem. Isto. Então, é o seguinte, fechando aqui os comentários, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como, quando usar, comentar mesmo. Pedro tinha perguntado por que eu dividi e não multipliquei, né? Acabei de explicar. Teve mais alguém que perguntou isso também. O Lucas deu até uma dica aqui, ó. Se colocar o 20G3, Enter. Com Enter, né? Beleza, eu não usei Enter. Aqui. Ele falou aqui, ó. Se botar um Enter aqui, ó. Enter, vamos ver. Aí vocês testam aí quem quiser, tá? Enter. 4G3, 16G3 e dividido, né? Então, ele tirou isso aqui e manteve o resto, né? Perfeito. A outra, então ele está fazendo com sem a divisão, essa divisão central. Perfeito. Não vou testar exatamente agora porque está um pouco fora de mão aqui, aquele aplicativo já está dando crepe aqui na minha conexão. Mas ótimo, novamente tem outras possibilidades. Bem? E agora vejam aqui como é que a gente. A Erika quer saber como faz sem a calculadora? É só abrir, abre, certo? 20 fatorial é 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14 e vai. Na verdade, é mais simples que isso, né? Porque o 20 fatorial é igual a 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial. Aí esse 16 fatorial do 20 corta com o 16 fatorial de baixo. E o que vai restar é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 dividido por 4 fatorial. Então, não é impossível, mas fica bem trabalhoso. Né? E você faz na mão. Agora, o que é importante para a gente aqui, moçada, eu queria chamar a atenção de vocês para todos os resultados que a gente tem. Bateram aqui. É que, mais uma vez, né, se a gente quisesse pensar nesse terceiro caso aqui, que é o maior de todos, né, que deu o maior resultado de todos. Na prática, o que é isso, né? O que seria isso? Como que a gente poderia representar isso de uma forma bem simples? Pelo esquema da caixinha aí da bolinha. Seria uma caixa com 17 vagas, né? 17 posições que você pode ocupar. E você vai usar 9 bolinhas. 9 bolinhas. É o mesmo problema do início da aula, só que ampliado um pouco, né? Ao invés de ter 2, 3, 4, 5, tem 17 vagas. E ao invés de ter 2 bolinhas, tem 9 bolinhas. Então, a pergunta seria, né? Se eu tiver uma caixa aí com 17 vagas, eu tenho 9 bolinhas para encaixar, quantas maneiras diferentes eu consigo fazer isso, né? Sem desenhar, porque vai dar muitas maneiras, né? Você chega na quantidade, 24.310. 24 mil não é pouco não, é bastante, né? E a mesma coisa nas anteriores. Então, se você quiser saber quantas combinações diferentes é possível para um dado problema que se enquadra nesse contexto de ter, sei lá, N tentativas, né? Você quer encaixar exatamente um número certinho ali, naquelas N tentativas, mas não te interessa se são né?
no começo das tentativas, no final, ou embaralhado, o que quer que seja, contanto que seja dentro daquelas N tentativas, dentro daquelas 2 tentativas, você quer acertar 2, entendeu? Tá pegando a ideia? Onde é que você vai usar essas coisas? O que a gente trabalhou até agora são exemplos bem abstratos. Eu vou começar a trazer isso mais para a realidade, para as discussões do que a gente pode aplicar, tá bom? Então esses números que a gente obtém são muito práticos por 2 motivos, né? Primeiro, porque você não precisa montar todas as caixinhas com todas as bolinhas e tal, e depois sair vendo se repetiu, se não repetiu, e contar quantas deu. Ele já te dá isso direto. E também porque no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, a gente lida, pode parecer que não, mas com problemas desse tipo, certo? Então, se você, de combinações, tá? E a aula de hoje, ela fala sobre isso, a distribuição binomial, ela fala sobre isso. Então, eu queria trazer novamente para vocês, a gente vai discutir, a partir de agora, né, assim, daqui a pouco, o contexto da distribuição binomial. Mas eu queria trazer para você, assim, as características principais do problema. Não sei se você já notou o que acontece aqui, né? Qual é o tipo de problema? De novo, de forma bem abstrata falando, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 chances. Eu quero acertar, sei lá, 3, né? Ou 4, ou 2, tanto faz. Quantas combinações diferentes? E aí você vai lá e faz uma das tantas possíveis, sei lá, põe um aqui e uma aqui. Por exemplo, essa é uma das possibilidades, tá bom? Então, ainda de forma bastante abstrata, eu gostaria que você percebesse que existe um contexto geral, que é a parte azul, né, que ela te dá todas as possibilidades, né, todas as condições, são 6 nesse caso aí, e que essas condições são preenchidas, né, quando você ocupa ali com a bolinha. Então, se você olhar de novo do contexto geral para o contexto específico, você só vê 2 coisas aí. 3 coisas, né? A primeira coisa é essa mais abrangente, que é o total, a visão só da parte azul. E depois, as caixinhas menores, são 2 coisas possíveis. Dentro da caixinha menor, ou tem a bolinha rosa dentro, ou não tem. Percebe? Ou tem a bolinha rosa, ou não tem. Então, esse é o tipo de problema, ainda abstratamente falando, né? Que vai se encaixar, ou problemas com esse tipo de característica que vão se encaixar nessa abordagem de cálculo de combinação, etc., e inclusive de cálculo de probabilidades. Esse evento, vejam, a caixinha aqui, ela está vazia, ou ela está ocupada. Só tem 2 possibilidades. Ou ela está vazia, ou ela está ocupada. Percebe? Não tem uma terceira possibilidade. Então são problemas desse tipo, que são inclusive complementares, né? O vazio é complementar do ocupado. Eles juntos dão conta de todo o nosso espaço amostral aqui, ó. O nosso espaço amostral ou tem eventos vazios ou tem eventos ocupados. Tá? Vamos começar a sair um pouco dessa abstração. Tá? Como é que a gente consegue exemplificar aqui, por exemplo, né, com um exemplo ainda não abstrato, mas assim, ilustrativo apenas, né? Não é o tipo de coisa que a gente fica fazendo todo dia, mas jogar a moeda para cima, né? Jogar a moeda para cima, de fato, ou você obtém cara, ou você obtém coroa. Ou você obtém cara, ou você obtém coroa. Então vamos pensar que bolinha representa cara e vazio representa coroa. Então aqui esse contexto ele está mostrando para gente um contexto em que você tem um espaço amostral aí com 6 lançamentos, ou um lançamento com 6 moedas, tanto faz, são equivalentes. Pode pensar uma moeda que você lançou 6 vezes, né? Ou da cara, ou da coroa. Então, se ele te perguntasse assim, ó, se eu lançar uma moeda 6 vezes para cima,
É possível eu obter 3 coroas? Ou 3 caras, perdão, né? Se bem que nesse caso fica equivalente, né? 3 caras são 3 coroas. Sim, é possível, tá aqui. Aí você vai lá e monta um evento que é possível. Aqui. Coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara. Tem 3 caras. Perfeito. Obter. Teria algum outro evento possível? Você jogando a moeda 6 vezes para cima de obter 3 caras? Poderia obter as 3 primeiras de cara, né? Cara, 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 e depois 3 coroas. Tá bom? Então, a pergunta poderia ser assim, ó. De quantas maneiras diferentes eu posso jogar uma moeda 6 vezes para cima e obter no resultado 3 caras? 3 caras. 3 caras. De quantas maneiras diferentes eu posso jogar uma moeda 6 vezes para cima, o total de lançamentos é 6, e eu quero obter 3 caras. Tá aqui. Então você consegue, com essa descrição e com a formulação que a gente já discutiu hoje, já está estudando, calcular e obter um número aqui, né? Um número final. Ah, não, são lá, 26 possibilidades. Tá? 26 possibilidades. Ótimo. Sem ter que abrir todo o espaço amostral. Tá bom? Abrir todo o espaço amostral e ficar discutindo, né? Caminho por caminho. Então, aqui tem um caminho que tem 6 caras, aqui tem um caminho que tem 5 caras e uma coroa, e assim por diante. Você ia ter um caminho, uma árvore de decisão com, nesse caso, né, com 64 ramos, ia ficar bem trabalhoso para você. Com essa fórmula você já sai direto e chega. Ó, Pedro calculou e disse que deu 20. Eu não calculei, então são 20 possibilidades. 20 combinações diferentes. Num total de quantas? 64, tem um espaço amostral. Beleza, a Ana Paula também calculou e deu 20. Então, certamente é 20. Agora vamos trazer um pouquinho mais para a realidade essa nossa, essa nossa discussão. Né? Eu quero introduzir mais alguns conceitos, a gente faz um intervalo e depois começa a resolver com a coisa na prática mesmo. No dia a dia, tá? Um processo de venda, né? Vou oferecer o produto aqui para 6 clientes, tá certo? De quantas maneiras diferentes eu posso oferecer, né? Supondo que eu vou oferecer para 6 clientes e vou fazer 3 vendas, tá aí. É o mesmo problema, é o mesmo problema. E vou realizar 3 vendas. Então, no espaço amostral, você vê todas as possibilidades, você tem 20 chances, né? Só que 20 chances não, 20 combinações diferentes. Você pode vender direto para os 3 primeiros clientes, não é isso? Opa. Você pode vender para os 3 primeiros, essa é uma. E não vender para os outros 3. E aí pode ir combinando, são 20 combinações possíveis. Mas a pergunta fosse um pouquinho melhor que essa ainda. Fosse assim, bom, num certo dia você vai oferecer o produto aí para 6 clientes. Qual que é a probabilidade de você vender exatamente, ou conseguir realizar, efetivar exatamente 3 vendas? 3 vendas. Aí a gente cai num problema de estatística mesmo, de cálculo de probabilidade. E é isso que eu quero discutir com vocês agora, tá? O evento não. Eu vou escrever aqui, né? A distribuição binomial. Deixa eu anotar aqui. De probabilidades. Tá aí. Distribuição porque você tem uma gama de valores calculáveis para as probabilidades. Binomial, esse binomial vem justamente de eventos que só tem 2 possibilidades, tipo cara ou coroa. E eventos que são complementares, tipo faz a venda ou não faz a venda. Ou você investiu em ações e daqui a um tempo vai conferir, ou a ação subiu ou ela não subiu, né? Valorizou ou não valorizou. Você acertou ou você não acertou, entendeu? Então, tudo que você consegue dividir de forma complementar, né? Uma que é o seu alvo, que a gente define como tendo sucesso, né? É o seu alvo, e tudo que não for aquilo, você pode chamar de insucesso, tá? Então, eu vou descrever bem rapidamente aqui onde que se aplica isso, né?
Onde que a gente aplica esse tipo de teoria aqui? Aplica-se quando temos algumas condições que têm que ser obedecidas, tá? E aí você vai ver que o problema é desse tipo e você simplesmente aplica a formulação. Primeira coisa, as variáveis envolvidas têm que ser discretas. Discretas. Lembra o que é a variável discreta? É aquela que entre um vizinho e outro não tem ninguém. Tipo, número de irmãos, tipo, né, cara ou coroa, tipo, vende ou não vende. Não tem nada no meio. Não tem ninguém no meio aí. Outra coisa que é importante, o problema, ele tem que ter probabilidades constantes, tá? Durante todo o problema. Por exemplo, quando você joga uma moeda para cima, ela tem 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Ótimo. Quando você joga ela de novo para cima, ela continua com a mesma probabilidade de dar cara ou coroa. Quando você joga pela 30ª vez, ela continua com a mesma probabilidade de dar cara ou coroa. Isso é ser constante ao longo do tempo. Não é necessário que as probabilidades do evento e do evento complementar sejam iguais. No caso, cara ou coroa é 50% para cada um. Agora, quando você vai sair para fazer uma venda, por exemplo, oferecer um produto, dependendo do produto, dependendo do mercado que você trabalha, dependendo do nicho, né, de compradores potenciais possíveis para o seu produto, a sua probabilidade pode ser menor que 50% de executar a venda. Né? Isso já é conhecido do mercado, né? Da própria empresa, já tem um banco de dados, já tem um estudo de casos, de situações da região, às vezes da época do ano, tudo influencia, você já sabe, não, vou sair para fazer venda, vou sair oferecer o produto, mas eu sei que eu tenho 40% de chance de realizar a venda. Tá? Não tem problema nenhum. Só que, ao mesmo tempo que você tem 40% de chance de realizar a venda, você sabe que você tem 60% de chance de não realizar a venda. Tá? Ainda assim, isso é constante para todo cliente que você for visitar ou fazer a oferta, esses 40% permanece, porque isso né, é uma estatística de uma base de dados anterior. E, por fim, os eventos devem ser complementares. Isso a gente acabou de comentar, né? Eventos. São dois eventos, né? Cara ou coroa, vende, não vende, teve alta ou teve baixa. Né? E não é qualquer evento complementar, né? São eventos complementares com duas possibilidades. Por isso, binomial. Né? Se pensasse no dado, por exemplo, o dado, o objetivo meu, o sucesso para mim é obter o número 2. Tá? Então, se sair 2, é sucesso. Agora, se sair 1, 3, 4, 5, 6, não é sucesso. Então, são complementares? São. Né? O 1, 3, 4, 5, 6 é complementar porque se você somar com a probabilidade de dar 2, todo mundo somado vai dar 100%. Ocorre que você tem 6 possibilidades. Então, não é um evento binomial. Tá? Agora, se você pensasse assim, não, quero obter o número 2, ou não obter, né? Então, meu sucesso seria obter o número 2, e meu fracasso, meu insucesso seria não obter o número 2. Claro que você vai ter 5 vezes mais chance de não obter o número 2 do que obter o número 2. Ainda assim, você tem que dividir o mundo em, né, 0 ou 1. Né? Então, a gente vai chamar aqui sucesso e insucesso. Bom, são as duas possibilidades. Tá? Deixar insucesso ou sucesso, porque fica uma denominação genérica. Tá bom? Aí, nesses últimos minutinhos, eu queria discutir com vocês um exemplo que eu trouxe lá do... não trouxe, vou pegar lá de cima. Aqui a gente tem um resumão, né? É justamente o caso da venda. Deixa eu ver se eu discuto ele com vocês em detalhes aqui. O problema é assim, ó. O cara vai sair de casa, o vendedor, e vai realizar 3 visitas. 3 visitas. Para tentar vender o produto dele. Tá? 3 visitas. Ele sabe que a chance, ele vai visitar 3 clientes. Ele sabe que a chance que ele tem de vender o produto dele é de 20% só. Não necessariamente só, né? Mas é de 20%.
Então, ele tem 80% de chance de não vender o produto. Tá? Então, o que foi feito aqui, que foi construído, só estou limpando aqui embaixo, foi justamente aquela árvore de decisão que a gente criou, que a gente discutiu para o cara ou coroa. Certo? É um evento binomial? É um evento binomial, porque no primeiro cliente, o vendedor pode fazer a venda ou não pode fazer a venda. Então, suponha que ele fez a venda, ele efetuou a venda. Ele tem 20% de chance de fazer a venda. Ou ele não fez a venda. Tem 80% de chance, 0,8% a 80%, né? De não realizar a venda. Bom, então, aí você vai abrindo a árvore. Se ele, supondo que ele efetuou a venda para o primeiro cliente, aí ele chega lá no segundo cliente. Isso não interfere em nada se ele realizou ou não realizou a venda, né? Então, o segundo cliente também pode comprar ou não pode comprar. Pode recusar. Ele tem 20% de chance de comprar e 80%. A probabilidade é constante, né? Para todos os clientes. Então, suponha que ele realizou a venda. Aí o cara vai para o terceiro cliente. Ele pode realizar a venda ou não realizar a venda. Tá bom? Então, vamos supor que ele não realizou a venda. E as probabilidades permanecem constantes. Você percebe aí que 80% de chance. Né? Então, a pergunta original aí, você vê que tem 8 caminhos possíveis, né? Eu fiz um dos 8. Tem mais 7 caminhos possíveis. Teria esse outro que vai mais ou menos por aí também, só que sai por cima aqui. Né? Não sai por baixo. O que eu fiz foi esse que sai aqui por baixo, é o caminho número 2. Eles estão numerados, né? Enumerados. Em cada caminho, olha que interessante o que ele põe. Se você olhar mais de perto assim, você vai ver que em cada caminho ele está pondo uma continha. Que continha que é essa aqui, ó? Né? Se você olhar por de cima, o número 1 seria o caminho que vem esse, esse e esse. São eventos independentes. Então, você quer fazer, efetuar a venda e depois efetuar outra venda e depois efetuar outra venda. E. Né? Intersecção, independentes. Então, multiplica as probabilidades. Está aqui, ó. 0,2, 0,2, 0,2. É a mesma coisa que 0,2 elevado ao cubo. Aí ele fez lá, vezes 0,8 elevado a zero. Já discuto isso com vocês. Mas, antes disso, eu gostaria de destacar aqui, com vocês ainda, quais são os caminhos que me geram exatamente 2 vendas? Vocês conseguem ver? Isso, Cristian perguntou, né, Cristiane, se o 80%, 20% foi dado pelo exercício. Isso é uma condição inicial, tá? O exercício informa isso aí. Quais são os caminhos que têm exatamente 2 vendas? Vocês conseguem ver aí? E esse que a gente seguiu tem 2 vendas. Tem mais algum com 2 vendas? O 2, a gente marcou o 5, né? O pessoal está falando 5. Qual que é o caminho 5? Né? Ele não efetua a venda, a primeira aqui, né? Depois ele efetuou e efetuou. Então tem 2, perfeito. E para encerrar, a gente tem o 3. Está ali perto, né? Então o 3, ele está aqui, né? O final dele aqui. Depois ele não efetuou no meio e efetuou a primeira. Perfeito. Então vamos marcar o 3. Então se você olhar para os 3 caminhos que geram 2 vendas exatamente, a probabilidade de cada um deles ocorrer, pessoal, é a mesma, é a mesma. E em todos eles, se você for um pouquinho rápido de olhar assim no olho, a expressão que vai te dar a continha aí, ó, é a mesma expressão. Por quê? 2 vendas e uma não venda. Então você vai multiplicar as probabilidades. Não interessa se aparece primeiro o 0,2 ou primeiro o 0,8. Em todos os casos, olha que interessante, você vai acabar com 0,2 elevado ao quadrado vezes 0,8 elevado à primeira potência. Tá bom? Isso, então, justamente, Júlia, a pergunta era, ele vai visitar 3 clientes e quer realizar exatamente 2 vendas. Essa é a pergunta. Você vê, então, que todas dão o mesmo resultado. E, numericamente, claro, é o mesmo número. O mesmo número, né? Agora, para você, claro que você vai realizar um desses caminhos, se você for sair para fazer a venda. Né? Um desses 8 caminhos vai ser seu resultado final. Um deles. Porém, antes de fazer,
você vê que tanto o caminho 2, ou o caminho 3, ou o caminho 5 serve para você. Qualquer um desses 3 caminhos serviria justamente para você realizar 2 vendas. Então, ou. Estão lembrando o que é ou? Soma. 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 Só que olha que interessante. As probabilidades são as mesmas. Somar coisas iguais é a mesma coisa que multiplicar essas coisas. Né? Tem 3 valores iguais aqui. Ó. Se eu for somar ele, é 3 vezes esse valor. 3 vezes o valor. 3 vezes o valor. E olha mais ainda, que interessante. 3, esse resultado, o número 3, é exatamente a combinação total de clientes visitados, exatamente o número de vendas. 3, 2 a 2. A gente já calculou isso hoje, dá 3. São os 3 caminhos aí. Tá? E o problema qual é? O problema é binomial. Ou você faz a venda ou você não faz. Quando você faz a venda, você tem 20%. Ó. Em todos apareceu. 20% elevado ao quadrado. Quando você não faz a venda, 0,8 elevado à primeira. Então aparece tanto a probabilidade de sucesso, que é o 20%, quanto a probabilidade de insucesso. E também aparece, na hora que você somar todo mundo, a quantidade, né? O número de combinações possíveis. Então, com esse exemplozinho, a gente consegue ilustrar de forma bem simples, bem simplificada. Lá no texto ele está bem melhor discutido, com os valores determinados, mas eu queria só te mostrar que tem tudo aí, tem tudo. O problema, claro, é quando a coisa começa a crescer demais. Se estiver visitando 5, 6, 10 clientes, essa árvore fica gigantesca. Então, o que é interessante para a gente é descobrir uma fórmula geral para representar isso. E agora eu vou colocar essa fórmula, a gente vai para o intervalo e na volta a gente pratica com ela. Então, a probabilidade de eu executar, nesse caso aí, X vendas, né? Nesse caso seria duas vendas, é dada pela combinação total de possibilidades, né? Clientes visitados, em relação ao número de vendas que eu quero fazer, vezes a probabilidade de eu executar a venda, elevado ao número de vendas, vezes 1 menos a probabilidade elevado. Essa é a formulinha geral, tá? Que te dá a fórmula da distribuição binomial. Tá? Então é aqui que a gente vai trabalhar. Não precisa assustar. E ela faz muito sentido. Não precisa assustar por quê? Já sabe calcular isso. Tá? Esse P pequeno aqui é a nossa probabilidade de sucesso. No caso do exemplo, é 20%. Tá? O N e o X, né, a gente já conhece. Então aqui o N é o total de tentativas. Tá? E o X é a quantidade desejada que você quer combinar. No nosso caso aqui seria fazer 2 vendas. Tá bom? Quer dizer, primeiro eu fiz, olha aqui, uma análise qualitativa, descrevi o problema, só para justificar essa fórmula aqui. Tá? Na prática, eu sei que a gente está passando um minutinho no intervalo, mas a gente compensa na volta. Tá? Na prática, essa fórmula tem 3 termos. O primeiro, o segundo e o terceiro aqui. Bom, o primeiro termo, esse laranja, é o número de caminhos possíveis. É o que a gente viu lá em laranja, inclusive, né? São os 3 caminhos possíveis. O amarelo, você tem que combinar, né? Além dos caminhos possíveis, você tem que acertar exatamente o seu sucesso. 2 vendas naquele caso. E você tem uma probabilidade do sucesso. E o que está em rosa é justamente o complemento do sucesso, que é o insucesso. Então, se você tem 20%, ou 0,2, aqui, ó, 1 menos 20%, ou 1 menos 0,2 vai te dar 0,8, ou 80%. Então, essa aqui é a parcela do insucesso, que também vai estar no seu caminho, elevado a n menos x. N menos x é o seguinte, se o n é o total, x é o número de sucessos, quando você subtrai do seu total de tentativas todos os seus sucessos, só sobram os seus insucessos. Então,
Aqui é a probabilidade de insucesso elevado ao número de insucessos. Novamente, isso é feito, eu estou fazendo com vocês, não para justificar, mas para dizer que tem uma origem essas coisas. Na prática mesmo, a gente identifica o problema, faz a leitura, identifica os dados, né? Quem é quem, a probabilidade, o N, o X, e aplica na fórmula. Não tem muito segredo, não. Tá? Então, assim que a gente voltar no intervalo, eu faço um exemplo junto com vocês, aí a gente sobe lá no conteúdo, tem mais exercícios para fazer, a gente faz tudo junto hoje. Não vai ficar exercício de tarefa, nem nada, a gente já tira as dúvidas durante a aula e encerra. Tudo bem? Então, eu vou interromper aqui. Aí. Então, 9h52, 8h52, perdão, a gente retoma e trabalha com uns exemplos e exercícios. Tá bom? Não precisa ficar preocupado não, que não vai sobrar nada para casa hoje. Beleza? Até daqui a pouco a gente se vê. Qualquer comentário, estou aqui mais um minutinho ainda, mas eu vou precisar fechar o link para abrir o outro lá.